Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para a segunda edição de hoje, a segunda edição dessa segunda-feira para a gente falar de Vasco da Gama. Bom, todo mundo esperava uma demissão do treinador Maurício Barbieri, mas isso não aconteceu. Barbieri continua no comando técnico do Vasco e aqui nesse vídeo eu vou trazer os motivos, que fizeram a permanência de Barbieri acontecer. Uma matéria do Globoesporte.com que fala, sobre o que a direção do Vasco ali analisou para manter o treinador. A gente vai conversar aqui sobre isso. Na minha visão, é um grande erro, não tem por que continuar com o trabalho do Barbieri. Os números, o período que ele está no Vasco, eu acho que jogam contra ele, Não consigo ver o Barbieri dando um jeito nesse time do Vasco. Vamos falar também sobre um jogador do Genoa, da Itália, que pode ser emprestado ao Vasco. O Genoa, que é um clube da 777, surgiu uma informação sobre isso hoje. Vamos falar do desembarque do Vasco lá no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Existia ali um burburinho que poderia acontecer algum protesto, etc e tal. O Vasco desembarcou pela pista, enfim. Vamos atualizar aqui todas essas informações depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like rapidinho, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começa esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball, que você pode baixar gratuitamente no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou então na descrição desse vídeo, que tem o link do OneFootball para você clicar e ser direcionado ao site e baixar gratuitamente. Lá você tem todas as informações sobre o Vasco, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o futebol europeu, enfim, você que é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no seu telefone, que eu recomendo. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando da permanência de Maurício Barbieri, Todo mundo imaginava que depois de levar uma goleada no Maracanã para o maior rival e depois mais uma derrota em sequência, dessa vez para o Internacional, levando 2-0 ali em 15 minutos de jogo, todo mundo imaginava, todo mundo que tem um bom senso, imaginava que o treinador fosse ser demitido, mas isso não aconteceu. O Barbieri está mantido, no comando técnico do Vasco. E a matéria que o Globo Esporte publicou agora há pouco traz ali os motivos que fizeram a diretoria do Vasco dar mais um voto de confiança ao Maurício Barbieri. Vou colocar aqui na tela, já está aparecendo aí, e a gente vai ler essa matéria aqui juntos. Vamos lá. Com o respaldo do departamento de futebol, Maurício Barbieri está mantido no cargo de treinador do Vasco. Uma decisão que não agrada parte da torcida e até mesmo pessoas dentro do clube, mas faz sentido para o comando do futebol. Entenda aqui os motivos. Vamos lá. Primeiro motivo, a sequência em casa. Após 4 rodadas longe, o time retorna para São Januário. Vai encarar o Goiás no dia 22 e o Cuiabá no dia 26, no estádio de São Januário. Clubes que figuram ali na parte de baixo da tabela, e após uma sequência complicada, contra adversários fortes, o Vasco agora encara 2 times ali na parte de baixo. Depois da partida contra o Goiás e Cuiabá, o Vasco enfrenta o Botafogo no Newton Santos. Então o Vasco terá agora 3 partidas em sequência no Rio de Janeiro. Esse foi um dos motivos para que Barbieri permanecesse, porque a diretoria acredita que esses 3 jogos, no Rio de Janeiro, 2 em São Januário, o Vasco com o Barbieri pode ter um retrospecto melhor. Eu, sou totalmente contrário a isso, meu pensamento é diferente. Acho que o Vasco com o Barbieri vai muito pressionado para essas partidas, principalmente as 2 em São Januário, e a torcida já vai sem paciência, Primeiro erro de passe já vai estar ali xingando todo mundo, já vai estar sem paciência. A torcida nesse momento não está junto com o time, não está junto com o Barbieri. Então, na minha visão, uma mudança de treinador faria com que o torcedor abraçasse de novo o time, e fosse ali com a esperança renovada para esse jogo contra Goiás e também contra Cuiabá. Mas não foi isso, que a diretoria pensou. Um outro motivo é a proximidade da janela de transferências, A janela abre aí no próximo dia 3 de julho, então falta menos de um mês. Nesse período aí teremos 3 jogos, Goiás, Cuiabá e Botafogo. São os 3 jogos antes da abertura da janela de transferências. Então, como o clube ainda não conseguiu atender todos os pedidos de Maurício Barbieri, algumas posições ali não foram reforçadas e não chegaram, contratações ali para compor esse elenco. A ideia é que o pensamento, lá da direção do Vasco é que após a janela, com a chegada dos reforços,
o Barbieri vai poder alcançar melhores resultados, né? Eu também não concordo, mas é a opinião aí da direção do Vasco, de acordo aqui com a apuração do Globoesporte.com. E o último ponto, que para mim é o mais absurdo de todos, é o desempenho contra o Internacional, porque segundo a apuração do GE, o entendimento é que o Vasco foi bem, apesar do início ruim. O time mostrou ali um poder de reação e teve chances até de empatar ou virar a partida no Beira-Rio. Cara, eu discordo completamente, eu falei isso no pós-jogo cara, eu conheço bem como funcionam as coisas no Vasco, né? Eu sabia que teria esse discurso, sabia, dizendo que o time evoluiu, que existiu uma evolução. Não existiu evolução, pelo amor de Deus. O Inter fez 2-0 e parou de jogar. E aí, é claro, né? O Vasco, com o Inter desistindo de jogar, o Vasco teve mais oportunidades, o Vasco teve ali mais a posse de bola, teve oportunidades ali de criar suas chances. Eu não vi evolução nenhuma, de verdade. O Vasco levou 2-0 nos 15 minutos que o Inter pressionou, fez 2 gols, depois o Inter parou de jogar e o Vasco conseguiu ali equilibrar a partida. Mas se o Vasco empata o jogo, eu tenho certeza que o Inter ia forçar um pouquinho e ia conseguir fazer o terceiro, porque foi assim que aconteceu contra o São Paulo, por exemplo. São Paulo abre 2-0, o São Paulo para de jogar, o Vasco chega ao empate, o São Paulo força 5 minutos e faz 2 gols, porque o time do Vasco é um time muito frágil, né? E tem um mental também muito frágil, infelizmente. Mas é isso, né? Apuração aí do Globoesporte.com, eles também colocam que o elenco gosta muito do Maurício Barbieri, que a diretoria gosta, confia no trabalho, etc e tal. Enfim, cara, eu não vou ficar gritando aqui mais não, porque, sinceramente, a gente fica gritando pras paredes, não adianta nada, a gente fica falando sozinho e fazendo papel de maluco, né? Então, não vou ficar aqui gritando, esperneando não, vou apenas trazer aqui as informações para vocês. E ainda falando aqui de Maurício Barbieri, tem uma estatística aqui bastante interessante do nosso treinador. O Barbieri perdeu 17 dos últimos 30 jogos que ele fez pelo Campeonato Brasileiro, comandando Vasco e Red Bull Bragantino. Nos últimos 30 jogos como treinador na Série A do Campeonato Brasileiro, o Barbieri tem 17 derrotas, 8 empates e 5 vitórias. Ele venceu 5 em 30, marcou 30 gols e sofreu 57 gols. Os times do Barbieri foram vazados em 20 das 30 partidas disputadas. Então, assim, é um retrospecto muito ruim do Barbieri em Série A do Campeonato Brasileiro, tanto com o Vasco quanto com o Red Bull Bragantino, né? Sinceramente, não vejo motivos para ele continuar, só quem vê realmente é a direção do Vasco. Vou falar rapidinho aqui também sobre uma notícia que surgiu hoje, que é a possibilidade do Genoa emprestar o jovem zagueiro uruguaio Alan Maturo ao Vasco da Gama. É um jogador campeão mundial sub-20 com o Uruguai, que pertence ao Genoa, né, que é clube ali da 777, e pode aí pintar como opção do Vasco nessa janela de transferências. O Vasco que realmente precisa contratar um zagueiro, né? Tem poucas opções ali. O Robson Bambu já se mostrou que realmente não dá para confiar, né? Então pode ser que esse zagueiro aí pinte, né, no Vasco da Gama, zagueiro uruguaio que pertence ao Genoa, pertence a 777, e surgiu a informação aí que o jogador pode chegar ao Vasco por empréstimo. Vamos aguardar, se tiver mais alguma novidade sobre isso aí, a gente traz aqui no canal também. Para encerrar esse vídeo, vamos falar aqui sobre o desembarque do Vasco. O Vasco desembarcou nessa tarde no aeroporto do Rio de Janeiro. O Vasco não desembarcou ali junto com os passageiros comuns, né, vamos dizer assim, não passou ali na área de desembarque, etc e tal. O desembarque ocorreu pela pista, mas no Twitter um torcedor postou ali que houve um princípio de confusão no desembarque do Vasco. Um torcedor estava filmando ali a descida dos jogadores do avião e membros da delegação do Vasco foram para cima desse torcedor pedindo para ele não gravar, e precisou até da Polícia Federal resolver essa situação e conversar ali com os dirigentes do Vasco da Gama, inclusive sendo bem incisivo ali com um desses dirigentes do Vasco. Enfim, lamentável, né? Lamentável. Eu não vou nem dar minha opinião aqui não, senão eu vou acabar falando demais, mas fica aí registrado, né? Tem até um videozinho aqui dos jogadores descendo aí, etc e tal, mas a informação é que houve aí um princípio de confusão no desembarque do Vasco, mas não houve nenhum tipo de manifestação, protesto, nada do tipo, né? Como muita gente imaginava que poderia acontecer. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!